sabem, nós estamos profetizando um ano de colheita, né? Então eu estava conversando, tomando conselhos e... Haroldo, você precisa falar mais de colheita, a gente precisa falar mais sobre isso, a igreja tem que estar com esse assunto mais borbulhante no seu coração, tem que estar mais claro nos corações, e isso é uma verdade. Então eu tenho o compromisso aqui de pelo menos nos primeiros domingos de cada mês, nas mesas de ceia, nessas manhãs, e que esses dias especiais, né, que nós continuamos um pouco mais depois, falar um pouco mais sobre colheita, falar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz acerca de semear e de colher. Então a Bíblia, ela é um livro que mais do que ser um livro de religião, ela é um livro que fala de princípios espirituais que governam a relação do homem com Deus, ou da proposta de Deus para o homem. Deus se revela para o homem, então ele tem a oportunidade de receber a revelação de Deus pela palavra, por pessoas que Deus vai levantar para compartilhar, pela revelação na criação e na natureza que o Senhor vai trazer para a palavra. Então a palavra de Deus revela Jesus Cristo, a palavra de Deus revela princípios do reino, e um dos princípios mais marcantes do reino de Deus é o princípio da agricultura. Tenho falado sempre para vocês, o sistema de Deus, ele revela no sistema agrícola. Tudo com Deus começa pequeno, tudo com Deus começa com pouca gente ou com uma pessoa só, e a partir de algo assim o Senhor consegue fazer alguma coisa extraordinária, como ele faz com uma semente na agricultura, que semeada, uma semente de alguma fruta pode virar um pomar ao longo do tempo. O que acontece é que nós não estamos tão familiarizados, é que tem muita pregação hoje de algo imediatista, e o mundo se torna imediatista. Então, quando as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria que acontecesse, parece que Deus não está fazendo nada, só que Deus, ele trabalha no tempo. Agora, ele está fazendo algo se nós efetivamente semeamos alguma coisa segundo a palavra dele. Ele espera então que a nossa semeadura seja pela fé. Nós cremos que nós obedecemos o que Deus diz, nós praticamos o que ele fala, nós encontraremos o resultado que ele diz, e isso acontece para o bem, e isso acontece para o mal. A semeadura, cada um pode semear o que quiser na vida, o problema é que a colheita será necessária. Então quem semeia coisas boas no reino segundo a palavra de Deus vai colher boas coisas. Quem semeia encrenca, confusão e problema, vai colher encrenca, confusão e problema. E isso não é tão ensinado muitas vezes assim. É por isso que a palavra de Deus nos chama a obedecer a palavra, a entender o que nós semeamos e decidir praticar segundo a nossa fé na palavra, a nossa vida diária. Então o sistema de Deus, ele gosta às vezes de dificultar. Quando ele começou a vida, ele começou no Éden com um casal apenas. E se somos 8 bilhões de pessoas hoje no planeta, nós viemos desses dois personagens, deste casal real, verdadeiro que existiu. Mas quando ele decidiu ter um povo dele, através de quem ele iria trazer a salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo, ele pega então um senhor de idade com uma senhora estéril. E não só ele já pega algo complicado, como ainda espera 25 anos, e aí aquele senhor idoso fica mais idoso, não funcionava mais, não tinha mais como ter relação sexual, e aquela senhora, não apenas idosa e estéril, estava agora mais idosa e continuava estéril. E foi assim que Deus criou o povo dele. Foi através de Abraão e Sara que Deus veio a trazer Jesus Cristo, o Filho dele, encarnado, a solução, a salvação oferecida pela graça e por meio da fé. Então Deus faz coisas extraordinárias a partir de pequenos começos. Então você não deve desprezar pequenos começos na sua vida. Se você está começando com Deus, você deve perseverar pela fé, regar as suas sementes. Nós plantamos, nós regamos, mas o crescimento vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu gosto muito de refletir sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Para mim, os inícios, os capítulos iniciais de Gênesis, eles têm tantas verdades espirituais importantes, que nós precisamos sempre lembrar, voltar, organizar os nossos pensamentos a partir do que aconteceu lá no propósito original de Deus na criação. Mas Jesus, então, ele faz uma referência sobre algo que aconteceu no Jardim do Éden. Eu vou pedir para você, quiser, ou acompanha aqui em cima, ou acompanha comigo, o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, eu gosto desse versículo quando ele fala das origens. Vocês já me ouviram falar muito sobre a mentira, sobre como o sistema do mundo é construído sobre a mentira de Satanás, mas hoje eu quero pegar um outro aspecto desse texto, em que Jesus, ele amorosamente, ele lida com pessoas que ele sabia quem eram. As pessoas falam, vocês às vezes são tão assim, vocês são agressivos na fala, vocês falam assim, só vocês, só Jesus, ele era fofo, Jesus, ele era bonzinho, ele era meigo. Sim, Jesus, ele era bom,
Jesus, ele era justo, mas Jesus, ele falava as verdades. E aqui ele chega para aquele grupo religioso, e ele com toda a doçura do mundo, mas com todo o amor do mundo, ele fala, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Jesus confrontou a verdade, eles não eram religiosos da parte de Deus, mas era uma religião contaminada, era uma religião influenciada pelas trevas, e Jesus diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então já compartilhei com vocês aqui, alguns domingos atrás, acerca do fato de que a mentira que Satanás contou no Éden para Adão e Eva, e eles aceitaram a mentira de Deus, trouxe a queda, trouxe o pecado, trouxe uma sociedade construída, então, em todo o mundo, a partir de um fundamento da mentira. Mas o que eu quero trazer hoje é o outro lado, que nem sempre nós entendemos com tanta clareza, que Satanás, ele foi homicida desde o princípio. E então é interessante a gente pegar, porque Satanás, pela serpente, naquele momento com Adão e Eva, ele matou toda a humanidade. Toda a humanidade nasceu morta nos delitos e pecados, como a palavra nos diz. Então, embora vivos, embora tenha certidão de nascimento do cartório de pessoas naturais, não têm vida espiritual, estão mortos diante de Deus. Morte na Bíblia não é quando a pessoa bate com as botas, mas a morte é separação. A pessoa bate com as botas porque a parte não material que está dentro do corpo foi embora. Então o corpo não consegue viver, o corpo cai e tem que enterrar. Essa é a morte, mas a morte espiritual ela é mais grave, porque a morte espiritual é a separação de Deus eterna. E foi isso que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva decidiram pecar. Eva foi enganada, Adão pecou, e então ali Satanás ele entrou como homicida e ele trouxe a morte para o mundo. Isso está aqui no texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, em que nós vemos então Paulo nos trazer essa revelação de que, portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado, ele traz uma contaminação genética, a humanidade nasce com o pecado. As criancinhas bonitinhas, fofinhas, guti-guti já pecam de criancinha, ninguém precisa ensinar, porque o pecado está dentro, a rebelião está dentro, o egoísmo está dentro, a impaciência está dentro, a desobediência está dentro, e elas já nascem assim, então separadas de Deus, separadas do Criador pelo pecado. Por isso que nós tínhamos que ter a solução em Jesus Cristo, é o que eu vou falar agora, mas o quadro original era esse. E ele disse então o que para Adão e Eva no jardim? É certo que vocês não vão morrer. Só que o gene da morte, se eu posso chamar assim, já estava em Adão e Eva. Eles não morreram naquela hora fisicamente, mas eles morreram anos depois. Mas eles já estavam imediatamente separados da parte de Deus. Então quer dizer que aquela semente de morte que entrou ali na desobediência e na rebelião, ia se manifestar na vida deles, que foram criados para não morrer, centenas de anos depois, mas também se manifestaram na sua própria criação, na sua prole, na sua herança, nos seus filhos. O pecado, a morte entrou em Adão e Eva. E agora Adão e Eva estão morrendo e talvez não entenderam por algum tempo, até que chegaram ao fim das suas vidas. Mas agora na casa deles, nos filhos deles, a morte já estava estabelecida. Já vou falar sobre isso, mas entenda então que Satanás, desde o princípio agora, ele entra para tentar roubar a primícia. Satanás ele entra para entrar no princípio, nos começos, que foi exatamente o que ele fez. Deus criou Adão e Eva, a primícia da criação de Deus, os primeiros, os inícios, através deles toda a humanidade viria a existir. Então Deus ele estabeleceu no Éden a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e ele os abençoou para que fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra e governassem sobre tudo. Eles então estão estabelecidos como o melhor que Deus tinha para colocar na terra naquele momento, e o Senhor colocou aliança com eles. O Senhor os propôs então que eles iriam governar a terra em nome dele, como que com uma procuração, agindo como Deus sobre a criação. Mas quando Satanás entrou, então ele não apenas ele tomou a primícia, o princípio, o começo, como ele corrompeu e contaminou tudo o que viria a partir daquele casal.
Satanás, ele sabe muito bem o poder da primícia, o poder dos princípios. Se você entende um pouquinho de Bíblia, você já leu que a Bíblia fala de principados e potestades. Principados são espíritos malignos de alta patente, ou de baixíssima patente, alta patente na cultura deles, que então se estabelecem nas nações, se estabelecem nas culturas, se estabelecem nos começos e corrompem todo o sistema, porque eles estão no princípio, no começo, e aí afetam a cultura, afetam a lei, afetam as maneiras que as sociedades vão se organizar, e eles se estabeleceram no princípio, nas cidades, nas nações. Então as nações têm pecados característicos, têm abominações diante do Senhor características, porque existe um principado que entrou, um princípio que começou em rebelião a Deus, com uma influência maligna para levar toda aquela população para longe do Senhor. Por isso que precisamos pregar. E é por isso que o Senhor quer de nós as nossas primícias. Porque quando a gente vai casar, a gente vai na igreja receber uma bênção? Porque nós queremos que o nosso casamento, no princípio, tenha uma bênção de Deus. Então, se nós queremos a bênção, buscamos a bênção se estabelece na nossa casa. E então a nossa casa será bendita a partir daquela bênção. Quem despreza aquela bênção ou faz qualquer coisa, como estão fazendo hoje, estão ignorando uma bênção, estão começando a sua vida sem nada. Por que nós trazemos as nossas crianças para orarmos por ela logo pequenininhas quando nascem? Nós não batizamos crianças, porque a Bíblia diz que quem nele crer e for batizado será salvo. Então tem que crer para ser batizado, mas nós oramos por crianças porque os pais querem apresentar as crianças, querem consagrar as crianças no começo, no princípio. Claro que os pais que já nascem, que já têm a revelação, a barriga está crescendo e o pai está lá abençoando, e está profetizando, e vamos abençoar nosso filho, nossa filha, vamos consagrar o Senhor, por quê? Porque esse é o princípio, esse é o início. Então vamos abençoar desde a origem, vamos apresentar o Senhor desde a origem, porque isso define que tipo de vida o nosso filho vai ter. Quem consagra para entidades ou consagra para outras coisas, às vezes não entende o que está fazendo, nem imagina o que pode estar trazendo para um bebê que está no ventre. Então tem que consagrar a Deus em nome de Jesus Cristo, não é a igreja, mas é a Jesus, consagrar o Pai, o doador da vida, em quem não há sombra de mudança, o que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então nós começamos as nossas coisas assim. Cristãos, quando vão começar seu negócio, vão começar qualquer coisa, vão orar. Recebe um emprego, vamos orar, vamos consagrar as primícias ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor a nossa melhor parte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que o Senhor quer a primícia. É por isso que o dízimo deve ser a primícia. Porque se o salário entrou, se a renda entrou, eu consagro a primícia, está tudo abençoado. Aí não começa, aí passa o mês, aí vem as despesas, vem as contas, chega no fim do mês. Deus, é o seguinte, o Senhor sabe, o Senhor entende, não deu para dar esse mês porque eu não tinha, acabou o mês, acabou o dinheiro, mas no mês que vem eu vou tentar de novo. E acha que está tudo bem, não está tudo bem, porque se a consagração não entrou para o Senhor, a consagração entrou para o sistema financeiro do mundo. E o sistema financeiro do mundo vai rodando. E aí muito crente perde a bênção, porque fala que isso é ser religioso. Isso não é ser religioso, isso é entender princípios. O princípio da primícia é o fundamento que define as finanças do reino. Amém? Continuando então. Então Adão e Eva agora foram expulsos do jardim. E foi fora do jardim então que Adão teve sexo com Eva. Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Então, a Bíblia diz que coabitou Adão com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então quem foi a primícia? Quem foi o primogênito da humanidade? Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Caim foi a primícia, o primeiro, o primogênito. Depois veio Abel, seu irmão. Seu irmão Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E o que aconteceu então? Olha a coisa acontecendo aqui. Eles tinham desobedecido o Senhor, a morte entrou e ali se estabeleceu na casa de Adão e Eva. Então vamos agora para Gênesis 4, 3 e depois até os 5. Aconteceu que no fim de alguns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho.
e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Quem ensinou para eles que tinha que trazer oferta ao Senhor? Deus ensinou Adão e Eva. Adão e Eva ensinaram aos seus filhos. Então eles já tinham essa cultura de que havia de se apresentar algo ao Senhor de tempos em tempos como uma oferta, como uma adoração, como um envolvimento com o Senhor. E o que então a gente percebe aqui? Caim trouxe uma oferta. É isso que a Bíblia fala. Mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Então Abel trouxe ao Senhor a melhor parte. Trouxe ao Senhor o que de melhor tinha no seu rebanho. E a gente pode ver pela lei, depois em Moisés, o melhor cordeiro, o sem defeito, o querido, o melhor. Era esse que tinha que ser apresentado ao Senhor. E algumas vezes o povo estava trazendo o que era manco, o que era cego, porque o sacerdote não percebia, porque ninguém percebia. Mas Deus sabe. E Deus sabe a maneira como nós ofertamos. Deus tem prazer na maneira como nós ofertamos. Deus não precisa do cordeiro. Deus não precisa do nosso recurso, do dinheiro. Mas o que Ele espera de nós é a maneira como nós fazemos o que fazemos. A maneira como nós nos apresentamos diante dEle, que ninguém tem como saber. Mas Ele sabe, porque Ele vê o coração. O Senhor vê o coração. E isso é tremendo. E o que acontece então? Caim ofereceu uma oferta. Tem que cumprir o ritual. Hoje é domingo, vamos lá, vou entregar lá. Tá bom, está aqui, ó, Senhor, está aqui, ó, tuf. Só que é o seguinte, eu não quero fazer do jeito que o Senhor falou, não. Eu vou oferecer do meu trabalho, do meu braço, eu sou lavrador. Esse negócio de oferecer cordeiro não tem nada a ver. Vou fazer aqui do meu jeito, eu acho que é assim. E ele fez uma oferta para Deus. Deus entende o meu coração. Entende. Sabe que é corrupto, que é miserável, que é desobediente, que quer fazer do seu jeito, que não está nem aí para o sistema de Deus. Ele sabe mesmo, isso é horrível. Deus saber o coração, se você está certo, é uma bênção, mesmo que ninguém saiba que você está fazendo certo, parece que está tudo errado, mas você sabe, você está em integridade, em honestidade, sim, Deus sabe o seu coração. Agora, quando você decide fazer do seu jeito, da sua maneira, não quer saber do sistema de Deus, e acha que está tudo bem, porque Deus vê o coração, é um horror, porque Ele sabe. Gente que fala, eu faço a religião do meu jeito, eu faço as minhas orações do meu jeito, Deus me entende, eu falo com Ele, fala comigo, não, a igreja não é para mim não, eu faço como eu quero. Mas não é como você quer ou como a igreja quer, como Deus diz. Se você quer relacionar com Deus, se você quer relacionar com qualquer outra coisa, fica à vontade, faça do jeito que você quiser. Mas se você quer relacionar com Deus verdadeiro, Deus vivo, Ele escreveu a Bíblia, Ele guardou o texto, nós temos a revelação, hoje Ele deu em todos os idiomas cada vez mais. Sem a Bíblia Ele tinha a transcrição, a transferência oral, a palavra de Deus sempre foi transferida e depois registrada e escrita, e quem quer a revelação de Deus, Ele se manifesta e revela. Então nós temos que fazer o quê? O que Deus diz para mim. Qual é o jeito que Deus fala para mim? Aí eu vou entender o que Ele espera que eu faça para Ele. Ele manda, Ele é o Senhor, eu obedeço, eu sou servo, eu sou criação. E então Caim traz algo que Deus não se agradou. Aí a coisa fica feia. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, Adão e Eva não morreram ainda, mas o filho primogênito já matou o seu irmão. A morte entrou na sua casa. Aí o filho que matou seu irmão se torna errante, vai fugir, vai se esconder, vai para longe. E então agora Adão e Eva perdem os dois filhos. A morte entrou na casa. A morte desgraçou tudo. E a morte começa a se manifestar na humanidade. Se você continuar lendo depois, capítulo 4 de Gênesis, você vai ver a linhagem de Caim e é uma tragédia. E esta linhagem se estabeleceu no mundo todo até chegar a uma abominação diante do Senhor, e o Senhor traz o juízo pelo dilúvio. O que eu quero dizer para vocês é, a semeadura que começou no jardim do Éden, o que Adão e Eva semearam ao ouvir a palavra de Satanás, traz morte, traz destruição, traz distância do Senhor, traz incapacidade de agradá-lo. Essa é a colheita da humanidade pós-Éden. A colheita da humanidade pós-Éden é, eu quero fazer do meu jeito. Não estou nem aí para a religião, não quero saber de religião, não quero saber que ninguém me diga nada. Deus não existe.
Deus está morto. Deus, Ele é um Deus cruel, eu não quero. Deus não resolve o problema do mundo. E essas falas diante do Senhor demonstram a blasfêmia no coração das pessoas que não querem de fato entender o que aconteceu. Não querem de fato compreender o que Deus fez e o que Deus está falando. Querem fazer uma leitura super circunstancial, curta e frágil e pálida do que acontece na vida diária e querem culpar a Deus, porque é muito conveniente culpar a Deus, porque daí se sentem livres para fazer o que querem. Mas se há um Deus que é responsável por tudo isso, tem uma maneira que Ele quer que as coisas sejam feitas, então eu tenho a obrigação de me sujeitar a Ele, e de conhecê-lo, e de me render a Ele, porque se Ele é Deus, eu sou servo, eu não sou Deus. Se Ele não faz o que eu quero, eu estou achando que eu sou Deus, e quero que esse Deus seja meu servo, e se esse Deus é meu servo, não serve para nada, porque eu não sou Deus. Eu não consigo resolver todas as coisas, mas se eu entendo que Ele é Deus, eu me sujeito a Deus, Ele agora vai manifestar na minha vida quem Ele é, e o que Ele espera que eu faça, e quem Ele quer que eu seja, e aí sim a minha vida vai ser uma bênção. Entenderam a questão das primícias? Entenderam a questão da colheita? Satanás, ele conhece o sistema espiritual, porque a Bíblia diz que os anjos viram Deus criando todas as coisas. As leis que governam a criação estavam ali disponíveis para eles. É por isso que para os anjos que caíram e para Satanás não há perdão, não há solução da parte de Deus. Eles estão definitivamente condenados e em breve o que eles podem fazer vai acabar o prazo de validade. Mas para o homem, Deus ofereceu uma solução. E a solução é a primícia de Deus, é o primogênito, o unigênito de Deus. Então, aquela situação do Éden, aquela colheita que a humanidade sofreu, da primícia, do primogênito, do princípio do homem na terra, agora nós temos a solução em Jesus Cristo, o primogênito, unigênito do céu na terra. Deus não nos deixou sem solução. Deus não deixou, sinto muito, vocês erraram tudo, divirtam, se vocês não me quiseram, fiquem aí. Não, esse Deus, Ele continuou buscando a sua criação. Deus é um Deus de amor para aqueles que se rendem a Ele, para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que confiam nele, para aqueles que decidem buscá-lo e conhecê-lo. Ele se revela, e Ele vai se revelar de uma maneira clara e plena para quem quer realmente conhecê-lo. Então, se a gente chega aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós vamos ver então acerca do Senhor. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo tenha começado em Adão, embora tudo tenha continuado ali em Caim. Então a primogenitura que afetou toda a humanidade, ela é horrorosa. Agora o Senhor, Ele substitui o primogênito. Ele substitui a primogenitura. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora Ele nos dá vida em Jesus Cristo. Deus agora Ele começa uma nova classe de seres humanos. Agora não mais os nascidos da carne, mas agora os nascidos do Espírito. Agora nós estávamos mortos nos delitos e pecados, não tínhamos como agradar a Deus pelas nossas obras. Eu sempre falo, tem muita gente maravilhosa que vive nesse mundo, que faz obras, que é reconhecido, que ajuda e que abençoa pessoas. Isso é extraordinário. Essas pessoas têm que ganhar a biografia lá no Netflix, têm que ganhar uma estátua, têm que virar nome de rua, têm que virar uma pessoa referência para a sociedade. Mas por melhor, por mais coisas boas e extraordinárias que alguém possa fazer para a humanidade, isso para Deus não serve para ser atendida a sua santidade. A santidade de Deus, nenhum ser humano consegue atender pelas suas obras. Então nós todos temos pecados, nós todos nascemos debaixo do pecado, nascemos imersos no pecado, e então precisamos de uma solução que venha de fora. E a solução que veio de fora é Jesus Cristo. Ele deixa a sua glória, Ele se esvazia de ser quem Ele é, abandona o trono ao lado do Pai e vem aqui para viver conosco nesse lugar. Vem aqui para viver a vida que nós vivemos. Então Ele pode se compadecer de nós, a Bíblia fala, porque Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós não temos condição de fazer o que é necessário. E por isso Ele faz por nós. Então agora nós que éramos pessoas naturais,
se nós decidimos reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa incapacidade de agradar a Deus, reconhecer a nossa impossibilidade de sermos aceitos a Deus pelos nossos pecados, mesmo com nossas melhores obras, ou melhores práticas religiosas, ou melhores buscas sociais, nada disso é suficiente se eu entendo então que só Jesus pode me salvar. Não há salvação em nenhum outro. Deus não vai receber as minhas boas obras, Deus não vai receber as minhas boas intenções, Deus não vai receber o meu melhor, porque o meu melhor para Deus é insignificante. Mas quando eu recebo a revelação de Jesus, quando eu recebo a pregação da salvação pela graça e por meio da fé, e eu digo, eu agrado a Deus porque Deus mandou o seu Filho. Então quando Deus manda o seu Filho vai, e alguém ouve a pregação da palavra e fala, eu não quero Jesus. Desculpa a expressão, é como cuspir na cara de Deus, se é que fosse possível. É uma afronta ao amor de Deus, é uma afronta à graça de Deus, é uma afronta à obra de Jesus Cristo, é uma afronta à única solução possível para a humanidade quando sair daqui pela morte, estar com Deus em vida eterna para sempre, como a palavra nos revela. É impossível alguém rejeitar o Filho e conseguir alguma coisa boa nessa vida. É a pior decisão que alguém pode tomar. Mas quando alguém decide, eu entendi, eu olho para mim mesmo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu pensei hoje de manhã, eu sei o que eu já pensei durante o culto. Eu posso estar bonitão aqui, mas a minha mente às vezes ela me leva num lugar horroroso. As minhas atitudes da semana não são as melhores. Eu sei que eu não consigo ser santo, e ninguém consegue ser santo sem Jesus Cristo habitar nele. O Senhor não recebe as nossas melhores obras, porque elas são insignificantes. Mas se nós decidimos que sim, eu recebo, eu creio. Jesus morreu por mim na cruz. Eu merecia aquela morte. Aquele lugar na cruz era meu. Aquele lugar na cruz era seu, era meu. Nós merecíamos aquela morte. Nós merecíamos aquela coisa horrível sobre nós. E saindo dali nós merecíamos ir para o inferno, porque nós não podíamos pagar o nosso pecado na cruz. Eu fico impressionado como pessoas falam muitas vezes, estou aqui pagando meus pecados. Você não tem ideia do que é pagar pecado. Pagar pecado é na cruz do Calvário. Você pode estar passando as consequências dos seus atos errados, das suas decisões difíceis e equivocadas, de ter abandonado conselhos e outras coisas. Aí sim, nós podemos, entre muitas e muitas aspas, supostamente estar pagando pelos nossos pecados, pelas consequências dos nossos erros, mas pagar pecado só Jesus Cristo pagou. Porque na verdade Jesus ele não foi para a cruz para perdoar o pecado. Jesus foi para a cruz para receber sobre si a pena do pecado, o julgamento do pecado, a ira de Deus contra o pecado. Foi isso que Jesus levou na cruz. Ele não é só que ele perdoa, ele purgou, ele pagou o preço do pecado, que nós não podíamos pagar. Levou sobre si na cruz o peso do nosso pecado. E agora nós podemos então ter paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos cantar, não é pelo que eu fiz, nem pelo que sou. O nome disso é graça. Não é por aquilo que você possa fazer, é por aquilo que Jesus fez. Isso é graça. A graça de Deus nos alcança em Jesus Cristo. Então, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Cristo é o primogênito e Cristo é agora as primícias dos que dormem. Sabe quem são os que dormem? Todas as pessoas que morreram com fé em Jesus Cristo. Dormem, estão esperando a vinda do Senhor, estão esperando as bodas do Cordeiro, estão esperando a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo, o arrebatamento da noiva. Esse é um assunto de terça-feira, se você quiser, aparece lá. Mas o fato é que Cristo, ele é as primícias dos que dormem, porque ele é o primeiro que ressuscita de si mesmo. É o primeiro que ressuscitou, porque venceu definitivamente a morte. Ele ressuscitou como das primícias, para depois recolher os seus primeiros frutos, para depois levar toda a sua colheita para a eternidade, para sempre, diante do Senhor. Todas as coisas, então, como vocês podem ver, dizem respeito ao que se semeia e o que se colhe. O que semeamos e o que colhemos
Se nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus será uma semente de Deus semeada no nosso coração com a revelação da salvação pela graça e por meio da fé. E se nós abrimos o coração e nós entendemos que esta é a verdade e eu quero, nós deixamos essa semente frutificar no nosso coração e vai produzir vida eterna. E não somente vai produzir vida eterna, vai nos produzir a maneira de viver que agrada a Deus. Então a semente que é semeada em nós, ela vai frutificar para a vida eterna. Mas a palavra também mostra que se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu vou dizer que o medo vem por ouvir a palavra de Satanás. E Satanás continua pregando também. E o que ele prega é contrário à palavra de Deus. O que ele prega leva as pessoas para longe da palavra de Deus. O que ele pregou no Éden e foi aceito por Adão e Eva, os levou à morte, os levou a serem expulsos do jardim, os levou a ficarem longe do Senhor. E o diabo continua pregando a sua palavra. E a palavra dele é de morte. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte. Porque se não está em Cristo, que é a própria vida, não há vida. Sobre esses permanece a ira de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, diz a palavra. Qual é a semente que está frutificando no seu coração? O que você tem ouvido e você tem permitido que seja semeado no seu coração é exatamente o que você vai colher. No começo pode parecer que não aconteceu nada. Adão e Eva talvez não entenderam, acharam até que não estava tão errado assim. Afinal, o diabo disse que eles não iam morrer, mas não morreram. Foram expulsos do jardim. Deus ficou chateado com eles. Eles acharam que Deus pegou pesado demais, afinal de contas só comeram um fruto. Só pouca coisa. Mas ao longo do tempo, aquela semente foi gerando vida, foi gerando vida. E a gente vê a humanidade hoje, e a gente percebe onde tudo chegou, não é assim? Muitas vezes nós não percebemos que quando a gente semeia, e eu sou um cara super agrícola, plantei uma semente uma vez que falaram que o homem tinha que plantar uma árvore, tinha que escrever um livro, tinha que ter um filho. Eu não escrevi o livro ainda. Aí fui plantar a tal da semente lá. Aí você planta a semente lá, você tem uma semente. Aí você semeia a semente, você fica sem. Pô, que vantagem que é essa? Aí você fica lá esperando. Sabe o feijãozinho da escolinha de criança lá? Leva tempo. Aquela semente, não aconteceu nada. Acho que morreu. Será que o solo é bom? O que eu plantei mesmo? Não, o cara da loja me deu a semente de caqui. Eu amo caqui. Aí eu plantei o caqui. Se eu plantei a semente certa, se o cara mentiu para mim, não deu caqui, deu abacaxi, quando que eu vou saber? Quando aquele negócio crescer. Aí quando é o primeiro fruto, é verdade, era um caqui. Miserável, o cara me vendeu um abacaxi. Perdoa, estou pregando, perdoa. Muitas decisões espirituais que nós tomamos na vida são exatamente assim. Nós semeamos alguma coisa porque alguém nos disse que aquela semente é boa, ou aquela semente não é boa. E nós precisamos acreditar em alguém, a não ser que nós sejamos criadores de semente, então já tem que ter muita semente semeada, mas começou com uma pequenininha no começo. Quando é que nós vamos saber se a coisa funcionou? Quando frutificar. Como é que a gente pode abreviar esse ciclo de tempo? Confiando em quem nos dá as sementes. A palavra de Deus nos diz para semear. Ah, Rodão, eu já estou aqui semeando em finanças há tanto tempo, ainda não fiquei rico. Tá bom, você não entendeu a Bíblia, volta à página 2. Deus não diz que nós vamos ficar ricos. Deus diz que vai nos prosperar a vida. E a prosperidade não é só dinheiro, a prosperidade é paz, a prosperidade é bom nome, a prosperidade é a família, a prosperidade é ministério, a prosperidade é saúde, a prosperidade é influência. O diabo quer reduzir prosperidade a dinheiro para fazer umas igrejas acharem que tem que pregar dinheiro e parece que Jesus morreu na cruz para alguém ficar rico. Esse evangelho é uma fraude, é uma farsa. Mas no começo parece que é verdade. Quando ele vai se manifestar? Quando frutificar. Ou quando não frutificar o que se esperava que frutificaria. Você está entendendo o que eu estou falando? Como que você vai mudar a sua vida?
semeando a palavra. Quando você semear a palavra de Deus vai frutificar segundo a sua própria espécie. Isso é tremendo na palavra de Deus. E a palavra de Deus pode frutificar 30, 60 e 100 por um em cada coração. Isso diz respeito ao tipo de terreno, diz respeito a como nós recebemos a palavra pregada. A parábola do semeador é tremenda porque o Senhor Jesus ele nos mostra com toda clareza que tem muitas coisas que podem sufocar a semente ou que podem não permitir que ela alcance a melhor frutificação, mas frutificará. O Senhor sempre fala de semear e de colher. Aliás, ele fala algo tremendo e eu quero encerrar com isso. Ele estava falando que se alguém tiver fé como um grão de mostarda, ele vai dizer para um monte mudar de lugar. E o monte vai mudar de lugar. Agora, muitos ficam angustiados, porque se tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, faz um monte mudar de lugar, meu Deus, a minha fé é subatomicamente microscópica, eu não sei nem que tamanho que tem, porque eu mal consigo falar para um vento bater e levar o lixo da porta da minha casa. A fé que Jesus estava falando como um grão de mostarda, é a que cresce como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas tem uma mostarda especial lá em Israel, que aquele grão de mostarda se torna quase como uma árvore, que as aves vêm pousar nos galhos. Se a nossa fé cresce desta maneira, nós iremos chegar a uma dimensão de fé, que o Senhor não quer necessariamente que a gente mude montes de lugares, mas que talvez aquele monte de problema que você tem, você possa dizer para ele, sai da minha vida em nome de Jesus, a solução do Senhor está aqui. Aquele monte da tua preocupação, você pode realmente vencer, e é uma figura interessante para você trazer para a sua vida prática, em nome de Jesus. O Senhor espera então que nós venhamos aprender a semear e colher. Esse ano como igreja nós somos chamados a colheita, em nome de Jesus. Então todas as colheitas de questões das nossas vidas são maravilhosas, são poderosas, são preciosas, mas não é disso que nós estamos falando exclusivamente nesse momento. O que nós estamos falando é, Jesus está voltando. O mundo está mudando dramaticamente, você consegue perceber como o mundo está ficando cada vez pior, e parece que quando você pensa que está ruim, fica mais pior, e tudo vai mudando, a gente não entende o que está acontecendo o que a Bíblia diz. Nós não sabemos quanto tempo nós temos até que Cristo venha, então o que nós precisamos é colher almas. Nós precisamos colher as pessoas que estão ao nosso redor, que não têm a salvação pela graça em Jesus Cristo. Não é que nós queremos pessoas para fazerem parte da nossa igreja, nós queremos pessoas para fazerem parte do reino de Deus. Nós queremos trazer as pessoas a Jesus Cristo, queremos apresentar Jesus Cristo, queremos que se quebrantem, que se convertam, que sejam transformados, que recebam a vida eterna, que não sejam mais cidadãos naturais, mas passem agora a ser cidadãos do reino, cidadãos que vão agora ter vida eterna em Jesus Cristo. Sim, nós também queremos alcançar o desviado para arrependimento. Muita gente já teve em igreja, já foi de Jesus, alguém ofendeu, alguém feriu, alguém magoou profundamente, e isso acontece na igreja, porque a igreja não é lugar de gente santa, que faz tudo certinho, mas a gente que está lutando para acertar. E tem um monte de gente dentro da igreja que não é nem da igreja, é infiltrado. Mas tem gente que se machucou e se feriu, e nós desde o começo falamos, nós queremos essas pessoas para arrependimento, para que mudem, os desviados. Mas os feridos, nós queremos recebê-los para a cura. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te amar. O Senhor quer trazer você à memória o que fez você um dia fazer parte. E aquela ferida que você possa ter sofrido, aquela mágoa que alguém causou dentro da igreja, ela pode ser curada em Jesus Cristo. O Senhor cuida dos seus. Tudo isso está em resposta do Evangelho. Uma semente de amargura foi plantada lá atrás e gerou uma árvore, às vezes, da indiferença diante da voz do Senhor, não é isso? Então precisamos jogar isso fora, precisamos arrancar essas raízes, arrancar essas coisas e viver a vida abundante que há em Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, hoje é um dia importante na vida de alguns de vocês, que talvez vocês vão fazer uma oração que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu dia a partir de hoje, porque a Bíblia chama dia, às vezes, até que ele venha. Um novo dia nasce em Jesus Cristo. Talvez você veja aqui magoado com a igreja. Talvez você veja aqui ferido por pessoas. Ou talvez você nunca tinha entendido a salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. E eu oro para que nessa manhã você tome uma decisão de levar em consideração o que eu apresentei aqui nesta manhã. Nós precisamos de um tempo de colheita.
E precisamos colher quando o Senhor nos dá a oportunidade de pregar para aqueles que ainda não conhecem desta forma. Eu vou pedir para você baixar essa cabeça, fechar seus olhos por um instante só. Não vão fazer nada demais. Eu peço isso só para você poder desligar da pessoa que está do seu lado. E você fica como se fosse só a sós com você mesmo. E você possa refletir sobre o que eu compartilhei aqui. Você possa entender o que eu quis trazer ao seu coração da parte de Deus nesta manhã. E eu quero, em primeiro lugar, falar com você que está desviado do Evangelho. Você que não somente foi ferido, mas você foi embora, você falou, não quero mais saber disso. Não quero mais voltar. Nem sei como é que eu vim parar aqui nessa igreja hoje. Mas se você veio parar aqui hoje, é porque Deus quer lidar com você. É porque Deus queria trazer essa palavra ao seu coração, porque Deus sabia o que eu ia pregar, sabia que você foi convidado a vir. E Ele trouxe você para falar com você especificamente. Então, se você abandonou os caminhos, é tempo de você falar como Pedro: Senhor, para onde eu vou? Para quem eu posso ir? Porque alguém me feriu na igreja. Para onde que eu vou? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então é tempo de você se arrepender de ter ido longe. É tempo de você decidir voltar. Porque ainda há tempo. E se é com você essa palavra, eu oro para que você receba no seu coração. E você fala: Senhor Jesus, eu estou arrependido de ter feito isso. Eu estou arrependido de ter abandonado os teus caminhos. Eu estou arrependido de ter saído, de ter ido tão longe. Mas nessa manhã, eu quero voltar. Nessa manhã eu quero me arrepender. E eu quero voltar para o teu caminho. Ou talvez você é uma pessoa ferida por alguém. Você nem foi embora. Você nem saiu da igreja. Mas você tem uma mágoa que não acaba. E você não consegue mais voltar ao teu lugar onde você já viveu. Você não consegue mais fluir como você fluiu. Porque alguém lá atrás te feriu e te magoou. E eu não tiro a tua razão, porque alguém te feriu e te magoou. Tem coisas horríveis que podem acontecer. Mas não Jesus. Pessoas podem ter feito isso, mas não Jesus. Jesus morreu por você. Mas não é que Jesus morreu simplesmente. Ele morreu a morte mais horrorosa que alguém pode morrer fisicamente. Mas muita gente morreu na cruz como Jesus naqueles dias. Então não foi só a morte física que Jesus sofreu, mas a ira de Deus que caiu sobre Jesus. Você não tem ideia do que seja isso, e nem eu. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não precisamos ter ideia. Mas o fato é que se alguém te feriu, se alguém te magoou, e você permitiu que isso cresça tão grande ferida no seu coração, na sua alma, nas suas memórias, que te impede de congregar, ou te impede de servir, ou te impede de realmente priorizar as coisas de Deus. Você precisa perdoar hoje. Você precisa deixar isso ter um fim hoje. Em nome de Jesus. Mas por outro lado, talvez você está aqui e você já ouviu o Evangelho várias vezes, mas você nunca realmente teve a revelação de Jesus. E hoje você teve. Hoje o Espírito Santo aqueceu o seu coração. Hoje o Espírito Santo te falou com clareza. Deus usou as minhas palavras, apesar delas, e marcou o seu coração. E falou: eu entendi. Não adianta eu fazer tudo certo. Eu preciso de Jesus. Não adianta eu fazer o bem. Eu preciso de Jesus. Fazer o bem é ótimo, é uma bênção. E talvez é justamente porque você faz o bem que Jesus permitiu que você venha ouvir uma pregação da palavra nessa manhã. Porque Ele vê o teu coração, mas Ele precisa trazer você para um novo patamar de bondade, para um novo patamar de santidade, para um novo patamar de boas obras, que é aquelas que são feitas depois que você se rende a Jesus Cristo. Essa é a real obra que Jesus quer fazer em você, para a glória dEle. Então eu quero orar com vocês, cabeças curvadas, olhos fechados.